Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filho. Tá bom. Seja bem-vindo, senhores Rapadura em todo o Brasil. Estamos começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre Ainda Estou Aqui. Estamos aqui com o Thiago Sequeira. Vocês viram no cinema a Fernanda Torres totalmente premiada? Excelente. Rogério Montanari. Tá difícil continuar sorrindo, Daniel Nice, mas a gente vai tentar. Fernandinha Schmoltz. Eu acho que, assim como a personagem da Fernanda Torres nesse filme, tem esse grito que não sai. E eu sinto que enquanto a gente assiste esse filme, esse grito também tá na gente, sabe? É um filme que dói. Vamos falar sobre Ainda Estou Aqui, esse filme brasileiro que está fazendo um sucesso nos cinemas aqui, fazendo sucesso internacional. E vamos falar, obviamente, sobre ele com todos os spoilers. E esse aqui fica o convite para você ir ao cinema assistir ou dar o seu jeito para assistir Ainda Estou Aqui. A gente vai revelar tudo do filme, a gente vai analisar o filme, os fatos, o lado histórico, o lado real, o lado ficcional. Vamos falar sobre os atores, sobre como esse filme foi feito, sobre a repercussão mundial que ele está tendo, sobre as declarações que estão sendo dadas, sobre a reação da internet que tá carregando esse filme nas costas, que numa torcida organizada. Cara, a gente tem muita coisa pra falar nesse podcast. Vai ser bem maneiro, isso é um convite pra você participar também dos comentários. Se você já assistiu, você pode deixar a sua opinião nos comentários, seja no Spotify, seja no YouTube. Lembrando que esse podcast também é em vídeo. Então, se você tá só ouvindo, saiba que a gente fez as edições em vídeo desse podcast, na verdade dos últimos todos os podcasts, praticamente o ano inteiro do Rapadura Cast, a gente tá fazendo também o Rapadura Cast em vídeo, então você não perde nada. Se você quer só o áudio, tá suave. Se você gosta do vídeo também, então um convite aqui pra você Você só poder perde conferir. Aqui a minha homenagem pro Rubens Paiva. Exatamente. E pra duas pessoas que foram assassinadas por política, que é o Rubens Paiva e o Chico Mendes. Então fica aqui essa grande homenagem que eu faço pros dois. E Exato. Você só consegue saber qual é essa homenagem assistindo o Rogério, é porque não isso aqui não é apenas um podcast. Isso aqui é uma experiência sensorial, tipo um show dos mutantes. Exatamente. E falar aqui, tá? Uma dica pra você, se você quiser estender a sua experiência com o Rapadura Cast nessa temática, o podcast da semana do Sala VIP, nosso podcast exclusivo para assinantes, é sobre o que é isso, companheiro. Esse outro clássico do cinema brasileiro, em que a gente analisa também e passa no mesmo período ali, sobre uma outra ótica, né? E vale muito a pena você conferir. patreon.com/RapaduraCast. Tem esse e diversos outros podcasts maravilhosos, com temáticas diferentes, divertidas, introspectivas, com muitas histórias pessoais. É uma oportunidade da gente falar mais ainda de cinema, né? A gente só tem um podcast semanal aqui aberto pra todo mundo. O VIP proporciona a gente falar de mais um filme. É o nosso cineclube semanal. Então fica a dica aí, patreon.com/RapaduraCast. É isso, vamos falar sobre Ainda Estou Aqui agora, aqui no Rapadura Cast. Eu sou Alessandra Rocha, falo diretamente de Fortaleza e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. Ainda Estou Aqui, filme brasileiro, dirigido por Walter Salles, como eu tava com saudades de Walter Salles e seu cinema, porque por mais que o Walter Salles tenha diversas experiências cinematográficas aí, recentemente a gente teve a oportunidade de falar em 2024 sobre um filme dele, né, que é um dos clássicos do cinema nacional, talvez o maior clássico. Isso, né, isso é um ranking que é pessoal, cada um faz o seu ranking pessoal aí, né? É um ranking difícil. Mas Central do Brasil, com certeza, é um dos grandes clássicos do cinema nacional, dos filmes mais importantes ali do final dos anos 90, ou seja, começo da retomada
né? Retomada do cinema brasileiro. E é um filme muito marcante, é um filme que entrou na Netflix há pouco tempo e aí a galera assistiu e ficou emocionada também. Muita gente nem conhecia o filme e é uma forma de apresentar. O streaming traz isso, né? Uma forma de apresentar para uma nova geração. E aí a gente dá um salto temporal aqui de quantos anos? 26 anos depois, comparando Central do Brasil e Ainda Estou Aqui. E o Walter Salles, cara, ele não perdeu a mão, né? Como o cara consegue contar histórias que são muito identificáveis, não só pro brasileiro. E é por isso que os filmes deles fazem sucesso internacionalmente. Porque Sim. Os filmes a gente se identifica, o Central do Brasil a gente se identifica muito porque é uma história bem brasileira, mas é a história de vários lugares do mundo, assim como Ainda Estou Aqui, que também é a história de vários lugares do mundo, infelizmente, né? E, Juras, tem um detalhe que é o seguinte. Tem 12 anos que a gente não vê o Walter Salles pegando na câmera pra fazer um longa ficcional. O último dele foi aquela biografia do Jack Kerouac, o Na Estrada. Mas... que eu gosto, aliás. Eu gosto do filme. Eu gosto do... O Diário de Motocicleta? Eu gosto do Diário de Motocicleta, eu gosto do Na Estrada. Mas é inegável, cara, que quando o Walter Salles tá filmando aqui no Brasil, tá filmando histórias brasileiras, parece que tem um quê a mais, sabe? Parece que tem um je ne sais quoi, tem um fogo a mais quando ele filma histórias brasileiras. Seja o Terra Estrangeira, seja o Central do Brasil, seja o Linha de Passe, que é um filme que é pouco lembrado da filmografia dele, mas que eu gosto bastante. E eu próprio Ainda Estou Aqui. Cara, quando ele tá filmando histórias nossas, histórias que aconteceram ao nosso redor, histórias com essa brasilidade, existe alguma coisa única. E eu acho que o Ainda Estou Aqui, ele consegue celebrar muito essa brasilidade. Ele fala sobre pessoas que voltaram do exílio. O próprio Rubens Paiva tinha voltado do exílio. Ele tinha, depois que aconteceu o golpe de 64, ele era deputado, foi cassado, teve que sair do país. Foi retratado isso no filme, inclusive. Olha, tava todo mundo dizendo, bicho, a coisa tá ficando feia, sai do país. Ele falando pros amigos dele que estão indo, olha, bicho, daqui a pouco tu tá de volta. E ele é como uma resiliência, dizendo, eu vou suportar. O meu país aguenta. Eu aguento. E, infelizmente, não deu, né? Você se para pra pensar e... esse é um filme, é sobre amor, a boa família, é sobre amor ao país, é sobre amores que se foram, é sobre feridas que ficam e ficaram abertas e que não foram fechadas. Cara, quando a gente ouve a Fernanda Torres dizendo que estava conseguindo ter um certo alívio por segurar um atestado de óbito, é um negócio tão doloroso isso. Acho que antes da gente começar a falar, né, entrar em todas as nossas opiniões que a gente tem sobre o filme e falar de experiências nossas e tudo, acho que é importante a gente fazer um preâmbulo aqui desse filme, para quem não tem cinema, por exemplo, na sua cidade, não vai conseguir assistir o filme e tá acompanhando o Rapadura Cash aqui, que vai assistir o filme só depois. Esse filme, ele é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens Paiva, né? O ex-deputado da época da ditadura militar, que acabou sumindo, né? Ele acabou sumindo e se descobre alguns anos depois que ele foi morto durante a ditadura militar. E a gente acompanha sobre a perspectiva da Eunice, né? Que é a esposa dele. E tudo que ela passa desde o sumiço dele, aliás, desde antes do sumiço dele, né, e quando ele tava convivendo com a família e tudo, até ela acompanhando todo esse processo, e o processo de busca, né, de procura, porque como ela falou, né, ela tem uma frase da personagem da Eunice, que é muito forte, porque quando a pessoa morre e você enterra, você meio que o processo do luto, ele acontece naturalmente, ele morreu, então eu vou enterrar, né? A gente tem um processo, alguns anos vão passando despedir. E tudo. E você sabe o que aconteceu. Né? Às vezes você sabe o que aconteceu, né? Mas quando você some, você simplesmente não sabe. Parece que a pessoa foi abduzida, ela foi tirada. Você não tem encerramento, você não consegue fechar aquela porta, sabe? Fica como... é como eu falei, uma ferida aberta, que não cicatriza. Na Comissão da Verdade, que foi uma comissão aberta por lei, inclusive... que começou a investigar alguns casos da ditadura militar, de desaparecimentos, principalmente, de assassinatos e tudo mais. No caso do Rubens Paiva, e em outros casos também, ficou comprovado que a tortura obviamente existia e tal, mas o desaparecimento
era uma ferramenta da ditadura militar para continuar torturando as famílias mesmo depois que as pessoas morriam. Porque, assim, vamos pensar no espectro político da época. Você tinha a ditadura militar ali em 64, os militares tomaram poder, que seria momentâneo, depois acabou durando muito mais do que qualquer um imaginava. Existia um apoio dos Estados Unidos e de países ocidentais para que isso acontecesse, então a ditadura, ela não tinha medo de nada, ela não precisava ter medo de nada, ela comandava os meios de comunicação também, né, porque existia a censura, então também eles não tinham medo de nada. Então, assim, o Marcelo Rubens Paiva aparecer morto não ia dar nada pra ditadura. Não tem problema nenhum pra ditadura em si, porque ia ser, ele terrorista, andou com terroristas e acabou, botava Eles lá podem inventar uma história, Repórter Esso. Botava lá no Repórter Esso, lá no sei se tinha Jornal Nacional na época. Dizer, não, ele foi traído pelos próprios companheiros. Isso, eles podiam inventar qualquer aparecia coisa. o corpo lá e acabou, beleza. Foi morto, encerrava, mas eles não queriam isso. Eles queriam continuar torturando a família. Então, não só a família, como... Uma forma de punição, né? Uma forma de punição de Não só assim, isso, mas era um recado. Não se meta mais com esse assunto, né? A pessoa podia aparecer morta e continuar a ser um recado. Não é essa a questão. Eles queriam fazer isso de propósito, para que a família sentisse medo. Pra você ter uma ideia, na Comissão da Verdade, o corpo foi detalhado como é que aconteceu a morte do Rubens Paiva. Quando ele saiu do país em 64, na verdade ele saiu não, ele foi exilado em 64, ele passou por vários países, e um dos países que ele passou foi o Chile. E ali ele teve contato com pessoas que tinham sido exiladas no Chile também. E aí, numa dessas viagens que ele ia fazer para outro país, tinha um translado no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ele decidiu descer do avião. E pronto, e decidiu ficar no Brasil. Mas ele manteve contato com essas pessoas do Chile que tinham sido exiladas, e aí a mãe e a irmã de um desses exilados tava lá no Chile, trouxe uma carta, ia trazer uma carta que na verdade era por Rubens Paiva, e alguém da embaixada do Chile lá, das relações internacionais, avisou, e aí o pessoal da aeronáutica prendeu as duas quando elas chegaram no Brasil e viram que tinha cartas, e uma delas era por Rubens Paiva, e eles acreditavam que o Rubens Paiva tinha um codinome lá, que era um cara que estava bem conectado com a guerrilha mesmo que estava rolando ali ali na época. Com a luta armada. A marca. Então eles queriam pegar esse cara de qualquer jeito, e eles acreditaram que era o Rubens Paiva. Então eles vão lá, são pessoas da aeronáutica, inclusive, que vão na casa dele, prendem ele, e aí, assim, aquilo tudo que acontece no filme acontece real. Tipo, ele recebe os caras bem, fala, fica tranquilo, calma aí, eu vou me arrumar. Ele se arruma, vai dirigindo o próprio carro, com o cara da aeronáutica do lado e tal. E aí lá ele é confrontado, né, eles fazem a careação com essas duas pessoas, a mãe e a irmã desse exilado político. E aí eles batem na mulher, ele tenta defender, e aí ele apanha. E aí quando ele xinga, aí ele apanha mais, e aí ele é torturado absurdamente, e ele não consegue sobreviver. Então, só não se sabe exatamente a data da morte, se foi no dia 21, ou foi no dia 20, que foi o dia que ele foi preso, ou no dia 21, que é o dia seguinte, que ele foi preso, ele já foi assassinado, né, por tortura. E aí, o corpo dele, pra vocês terem uma ideia de como a maldade, ela é uma coisa intrínseca. Porque, repetindo mais uma vez, a ditadura não tinha medo de nada e não precisava ter medo de nada. Pra você ter uma ideia, eles enterraram e desenterraram o corpo dele 3 vezes. Eles enterraram num lugar ermo, aí depois ia ter que começar umas construções de umas casas, aí eles falam, opa, vai que eles acham esse corpo aí. Tiram o corpo, enterram na praia, no lugar lá e tal. Fica lá um tempo, aí começa também a ter... Porque o Rio de Janeiro ele começou a se expandir nessa época, né? Com moradias, Barra da Tijuca e tudo mais, né? E aí eles... Opa, a gente precisa tirar esse corpo de lá. Aí eles desenterram, eles ficam lá uma semana se fingindo de turista, fazendo buraco na areia, como se eles estivessem fazendo castelos de areia. Eles encontram o corpo, aí eles levam pra marina, eles pegam uma lancha, e aí eles soltam... Eles jogam em alto mar, com a correnteza indo direção oceano, né? Não a correnteza voltando. E aí o corpo deles perdeu pra sempre. Né? Então, cara, muito doido. Porque... Mas isso tudo só foi descoberto agora.
na Comissão da Verdade. A Comissão da Porque- Verdade, ela acontece não só no Brasil, né? É um órgão que ele acaba surgindo sempre que um país passa por períodos de instabilidade política, né? De violação dos direitos humanos e tudo. Ela acaba surgindo, a Comissão da Verdade, em alguns desses países. E aí no Brasil, ele surge para apurar tudo que aconteceu ali acredito que é dos anos 40 até o final dos anos 80. E aí eles tentam apurar tudo pra se descobrir coisas, inclusive, de pessoas que sumiram, né? E Agora, o filme... Juras, Ah. pergunta quando foi que surgiu a Comissão da Verdade? Durante o governo Dilma, né? E aí ela começa a apurar e começa a se descobrir muitos desses assuntos, né? Demorou um belo bocado pra que se instalasse uma Comissão da Verdade aqui no Brasil pra verificar tudo que aconteceu durante a ditadura, né? Aconteceu aqui uma coisa que não aconteceu em nenhuma outra ditadura da América do Sul. A anistia. Aconteceu a anistia que foi para, em tese, os exilados políticos poderem voltar e tudo mais, né? Mas os crimes cometidos pela ditadura também foram Anistia perdoados. ampla, geral Foram e anistiados. restrita, né? A anistia, Mas- gente, a anistia, pra quem... Só pra simplificar mais ainda, a anistia é você perdoar, sabe? É um perdão. tipo assim, é o perdão... Você cometeu seus crimes, vamos dar anistia pra você... ou pelo menos dar uma negociada nas coisas, né? O militar que foi... que é considerado o assassino, né, do Rubens Paiva, ele foi condecorado em 1971 com a medalha da liberdade, um negócio assim. A gente viu isso. A gente viu... Esse país é uma um- vergonha. Tem um filme recente, isso não é exclusividade do Brasil, tá? A gente viu um filme recente, que é o Zona de Interesse, que a gente viu os comandantes ali do regime nazista sendo condecorados também por cara... A gente acompanha a família do cara que acaba desenvolvendo o sistema lá dos campos de concentrações, entendeu? Que ele agiliza o processo. Os Então, fornos- assim... A Hã? industrialização da morte. Os fornos exatamente. E o gás. Então, Calor de gás. esse processo todo, ele é muito doloroso. Eu acho que tem muita gente que tá indo assistir esse filme e não tá preparado pra história. Tem muita gente que tá indo pelo hype. Caraca, filme brasileiro, tá todo mundo falando, eu tenho que assistir. Eu acho que ninguém tá preparado pra esse filme. Porque esse filme é uma porrada na sua cara. Eu tô apaixonado pela campanha que a Fernanda Torres tá fazendo por esse filme. Porque as declarações dela são declarações muito fortes. Ela falando assim, eu não vou pro tapete vermelho desse filme vestido com uma roupa colorida e tudo mais. Não, eu vou com a roupa que ele condiz com a Sobre. situação. Que a personagem ela passou por um luto, então eu vou também com a roupa preta, longa e tudo. Obviamente, né? Chique, Mas assim. tem um tom solene, sóbrio Sempre, nessa sempre. campanha. Sempre. E eu acho que esse filme, ele tá... Todo mundo que sai dele... Acabou o filme. Acabou o filme. Você fica destruído. Você sai destruído. Durante os créditos, você se destrói mais ainda. Porque pra mim, eu tô amando isso porque tem muita gente utilizando os créditos ainda pra contar a história. Nos últimos tempos, a gente tem visto finais de filmes que eles continuam nos créditos. Nesse filme aqui, é muito triste. Esse filme é triste. Ele fala sobre diversos assuntos, como o Sicas falou, por exemplo, como amor. Fala muito sobre amor pela família, né? Amor pelas Memória. pessoas. Fotografia e memória também. Mas é triste. Esse filme é triste daqueles de pesar. E pesa mais ainda de saber que foi real, sabe? Que isso aconteceu. E aí você vê a câmera. Walter Salles, fino, hein, Walter Salles? Que Nossa, decisão. ele faz isso A câmera com uma elegância. a câmera chega e começa a passear pela casa vazia. Cara, é só isso. A cena final. Não, Vai com a entrando nos música- cômodos. Com a música do Erasmo Carlos, que Exatamente. é fantástica, que é Preciso Dar um Jeito, meu amigo. E que, curiosamente, ele ter colocado Erasmo Carlos pra tocar. Erasmo Carlos, que foi parceiro de Roberto Carlos por muitos anos. E durante a ditadura militar, inclusive tem no livro do Rubens Paiva, ele disse que enquanto as pessoas eram torturadas, a música que entoava lá no local era a música do Roberto Carlos, aquela Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Pesado demais. E a gente nem precisa entrar nesses assuntos, que eu acho que a história faz o suficiente se você pesquisar sobre esse assunto. Mas quando eu vi essa câmera passeando, eu fiquei muito triste durante o filme inteiro, tá? Muito triste. Chegou nos créditos finais e eu vi isso, me derrubou.
Aconteceu isso comigo recentemente, quando eu assisti o Menino e a Garça, que eu não chorei durante o filme inteiro, e quando vem os créditos finais e toca uma música muito singela sobre a história do Hayao Miyazaki, seu amigo, é pra rasgar o coração. O Takahata, né, que é um dos criadores do Estúdio Ghibli, né, que faleceu há algum tempo. Que foi uma das maiores perdas da vida do Hayao Miyazaki. E aí, quando eu vejo essa câmera passeando, é essa sensação. Sem nada, existe o local tá lá, mas ele tá vazio, que é exatamente o vazio que o Rubens Paiva deixou naquela família. Aquela família ficou destruída. A Eunice segurou com tudo que é possível. Mas aquela interpretação final da Fernanda Montenegro, você percebe que há um vazio muito grande ali, sabe? Ficou um vazio que é impossível de preencher. Walter Salles tem a sorte de contar com duas atrizes, mãe e filha, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, que, além de serem extremamente parecidas, e, sério, pegue algumas fotos da Fernandona jovem. É surreal isso. É uma cópia carbono. Mas a Fernanda Montenegro, ela interpreta uma versão da Eunice que passou não só por todo o trauma, mas tá passando também por um Alzheimer. Tudo pelo que ela lutou, pela memória do Rubens Paiva, pra manter a memória dele viva. A luta que ela teve, tá tudo esvanecendo da cabeça dela, tá tudo saindo. E quando você pega a cena que o Juras falou, da casa vazia, e começa a juntar as peças do quebra-cabeça, e aquela cena dela na frente da televisão e ouvindo sobre a Comissão da Verdade, ouvindo sobre o trabalho dela, e você vendo, ela parece que ela tá se esforçando pra trazer aquilo de volta, sabe? Cara, a Fernanda Montenegro não dá uma palavra nesse filme. Ela não dá uma palavra. Porque tudo que precisava ser dito já foi dito no filme, né? O livro é muito sobre memória, né? O filme, ele tem uma linha mais começo, meio e fim, né? O livro ele passeia muito por muitos lugares, em muitos momentos, e é sempre do ponto de vista do Marcelo Rubens Paiva, né? Quando ele escreveu, a mãe dele estava viva ainda. E ela não estava, e ela tinha esses lapsos de memória, a memória dela, eles falam, né, naquele jantar, naquele almoço, hoje ela tá legal, mas, assim, ela é uma pessoa que fala ainda naquele momento, ela não tá naquele momento do Alzheimer que a pessoa para até de se comunicar. Ela se comunica ainda, mas ela tem os seus momentos, ela normalmente tá de mau humor e tal. Então, o livro fala muito sobre isso, sobre esses momentos, e como é uma pessoa que tinha tantas lembranças e que criou. Porque, assim, depois que o Rubens Paiva faleceu, a vida dela tomou um rumo totalmente diferente. Ela se formou advogada, ela foi trabalhar com direitos humanos, direitos principalmente dos indígenas. Então, ela criou ela fez novos amigos, teve namorados, ela continuou a vida dela. Sim. Então, existia ali, dentro daquela Eunice Paiva, muitas vidas, digamos assim, né? Ela teve a vida dela quando era garota. Depois quando ela conhece o Rubens Paiva, depois quando ela perde e ela vive esse luto, quer dizer, ela não consegue viver esse luto durante 20 anos, depois ela tem a vida dela de advogada, e depois ela tem essa vida que ela vai perdendo aos poucos, ela vai perdendo esses momentos, e aí, eu acho que o papel da Fernanda Montenegro é incrível, e aí eu acho que a Fernanda Torres fez o resumo perfeito. A Fernanda Montenegro é uma pessoa que você olha pra ela e você vê muitas mulheres ali. Muitas mulheres. Muitas. Porque ela é uma atriz que a gente já viu ela fazer de tudo. De tudo. De teatro, de cinema, de novelas, de série, de tudo. Você já viu a Fernanda Montenegro fazer tudo. Ela ganhou o Guinness Book agora, ganhou um prêmio, maravilhoso prêmio que deram pra ela, de maior apresentação de leitura de obra a maior filosófica. Plateia, né? Maior plateia, exatamente. Pra maior plateia, que foi aqui no Parque do Ibirapuera. Milhares de pessoas. E ela leu o livro de Simone de Beauvoir. Ela leu lá pra essa galera. Então, cara, olha... Então ela não precisa. Quando você vê... Eu não sei qual vai ser a reação do norte-americano, do europeu... Eu acho que eles vão ter um impacto, porque é uma atuação, apesar dela não falar nada,
Os olhos dela, né, É uma atuação transmitem. que grita. É uma atuação que grita. Mas pro brasileiro... Pra gente Mas é muito pra mais gente forte. é Pra gente é muito muito mais forte. forte. Por isso, porque, cara, você vê a Fernanda do Central do Brasil, você vê a Fernanda lá sabe? Ela não precisava falar nada. Ela não precisava falar nada. E o olhar, e aquele choro, e aquilo tudo... Eu confesso pra vocês que eu já tava chorando antes. Depois a Fernanda, o tempo todo, eu já acabei ali foi difícil de segurar o soluço. Sabe o que eu senti, Rogério? É que até o momento que ela estava ativa, sendo professora, né, advogando também e tudo mais, ela existia um sorriso nela de quero viver, de resiliência, né? Uma personagem, acho que é um nome que é uma palavra que define muito a Eunice, é muito resiliência, né? É isso, vamos continuar vivendo aqui, vamos seguir a nossa vida. E até ali eu ainda sentia uma pujança de vida. Quando dá esse salto temporal, né, de alguns anos, quase 20 anos depois, assim, e aí pula pra Fernanda Montenegro e ela tá fechada. Ela tá travada. Por quê? Esse filme é muito falado isso. Esse filme fala sobre memória, né? Mostrar pra nunca mais se repetir, né? Tipo, a gente precisa ver essas histórias. Essas histórias precisam ser contadas à exaustão. A gente não vê filmes sobre a Segunda Guerra toda hora. Então isso precisa ser contado. Quando você fala que o filme é sobre memória e sua protagonista, nos momentos finais, tá com Alzheimer, que é exatamente a doença mais desgraçada que existe nessa vida, que ela tira a sua identidade. Você perde sua identidade. Você esquece quem você é. Suas experiências, as pessoas. Você perde tudo, sabe? A doença mais desgraçada que tem é o Alzheimer. E ela vê uma matéria na TV sobre a ditadura militar e ela lembra. E você vê o olho dela focando e desfocando, porque ela tá fazendo um esforço desgraçado pra ficar ali naquele momento. Exato. E ter a memória do marido dela e do momento. Caralho, e sabe? do momento. Não precisa de palavra nenhuma. O filme é sobre isso. Surreal. O filme é sobre lembrar desse momento desgraçado que nós passamos, que não faz muito tempo, gente. E é um absurdo que a gente chegou a ver nos últimos anos pessoas falando desse assunto de forma boba. E dizendo, eu sinto falta da ditadura. Cara, isso é um absurdo. Gente que não viveu. Isso, esses filmes precisam existir. Graças a Deus que esse filme tá sendo feito, foi feito e tá sendo visto por muitas pessoas que nem tem noção. Porque tem uma geração mais jovem que não conhece essa história. Por quê? Se você não conta, a geração mais nova só vai encontrar nos livros. E nem os livros a galera tá lendo. Então bota no cinema, porra. Bota nas séries, tipo, bota na TV isso daí. É muito triste porque a gente tem visto, inclusive, muitos jovens na escola peitando os professores. Porque em casa estão falando que é mentira. Então, assim, é uma falta de respeito com o docente, é uma falta de respeito com a memória, com a história. Eu acho que esse filme, ele tem... como eu falei na abertura, eu não tô nem conseguindo falar muito hoje, porque eu assisti ele agora há pouco, então eu ainda tô meio... Vai ser difícil pra mim, tá, gente? Eu peço um pouco de paciência aí pros ouvintes também, vai ser um pouco complicado pra mim falar desse filme, mas... Tem alguns momentinhos muito específicos que é um grande grito que não sai. Que não sai da boca dela e que não sai da nossa. E isso que o Jura estava falando também sobre a questão da Segunda Guerra e a questão do nazismo. O que falta aqui no Brasil é que a gente nunca se esqueça que exista um meia-culpa que não pode morrer, cara. Os alemães, eles têm vergonha. E tem que ter, porque é vergonhoso, cara. E você vê um filme sobre isso, a gente não vê conteúdo suficiente sobre isso. É difícil, gente. É difícil. Tem alguns momentos desse filme que acabam com a gente. Eu sou jornalista, né? De formação. Eu sei que hoje em dia não é preciso você ter um diploma pra você ser jornalista, mas eu sou jornalista. E eu acredito na verdade. Então, quando a gente vê uma cena como aqui, a Eunice consegue o atestado de óbito, ela tá dando várias entrevistas, vem uma desgraçada e pergunta: mas você não acha que a gente tem que olhar pro futuro em vez de ficar remoendo o passado? É um tipo de coisa que é uma violência que não acaba, é uma vida de violência e são microagressões que doem muito fundo, gente.
eu acho que inclusive, eu acho que a gente ouve muito na escola, né, sobre o período da ditadura, e é horrível de você imaginar. Eu lembro que na aula de história, alguns professores chegaram a comentar o tipo de tortura que faziam, né? A gente conhece, brasileiro, a gente conhece. Eu achei de uma delicadeza a forma como essa situação toda foi retratada, porque a gente vê muito filme sobre situações desse tipo que tem quase um torture porn ali. E eu acho que o jeito que o Walter Salles conta essa história, ele dói lá no fundo, mas ele é o grito que nunca sai, sabe? Então, assim, você acompanhar a Eunice presa, por exemplo, é de uma tortura que é uma tortura com você que tá assistindo também. De você nunca ver, mas você ouvir pessoas ao redor dela sendo torturadas. E são pequenos vislumbres, sabe? Do momento que ela tá sendo levada, e aí você vê uma menina sendo afogada ali, você nunca vê tudo, mas você vê, e esses vislumbres e esses sons, eles são a pior coisa, eles são aquele tipo de coisa que causa um estresse pós-traumático e que as pessoas, elas nunca superam 100% Nunca disso, superam, sabe? Então, eu me senti naquela família, eu me senti naquela situação, e é extremamente doloroso, e são em pequenos momentos. Essa cena essa jornalista que do nada fala isso, e aí ela bota um sorriso e fala, não, a gente não pode esquecer, e continua. Aquilo dói de um jeito. E outra cena também, logo depois disso, que é quando eles voltam pra casa, tá ela, o Marcelo e a outra menina, que é a filha mais nova dela, né? E aí eles começam a conversar de quando foi que você se deu conta que o papai tinha morrido. Sim. E é isso que tava sendo dito aqui no começo do programa, eu acho. É esse nível de tortura que você não consegue... Acabou a vida daquela família, cara. É o tipo de trauma que você não supera, cara. Ele é de uma delicadeza e de um pé na porta ao mesmo tempo, assim... É difícil pôr em palavras, né? A parte delicada dele, ele vem muito, principalmente na primeira meia hora do filme, né? Que a gente conhece essa família e a gente meio que se apaixona pela família. A gente ama o personagem do Selton Mello. Em poucos minutos, assim, você vê que ele é um paizão, sabe? Que aquela família... São muitos filhos e todos estão juntos, né, de alguma forma ali, com personalidades diferentes e tudo, mas tá todo mundo meio junto, né, tem muitos registros, né, de vídeos e tudo. E sabe uma coisa que ele consegue registrar muito bem? É a liberdade que essa família tinha. Isso. Porque eles tinham uma liberdade eles moravam em frente à praia e eles podiam ir e voltar, não tinha perigo. Rogério, pega a primeira cena da Eunice, flutuando na água, flutuando no mar. Cara, aquilo é a vida que ela tinha. O Rio de Janeiro, aquela vista. Olha, tá certo. Um dos elefantes na sala desse filme é um filme que fala de uma família de classe média alta. Sim. A gente não tá falando de uma família... classe alta. Eles moravam em Moreira. Leblon. Mas que o Leblon, normalmente... E eu acho que é importante porque normalmente se fala que a turma de classe média alta, ela não passou pela ditadura, né? Tipo... Porque eles não eram muito perseguidos e tudo. Então, tem muita gente que fala assim, não, o período da ditadura nem lembro direito e tudo. Foi um período meio ruim pro Brasil politicamente e tudo, mas passou. É uma família que tinha condições, se quisesse, de sair bem do país. Sim. Mas deixa eu só consertar uma coisa, que assim, o Leblon naquela época, Fê, ele não era valorizado como é hoje em dia. Não? O Leblon, ele tinha 2 favelas. Que ficavam ali próximas. Eles conseguiam ter uma casa... Tipo assim, eles tinham posses, eles não eram milionários, eles tinham posses, porque ele era um engenheiro já muito famoso, a família dele tinha uma propriedade lá em Eldorado, que é lá da onde veio os Bolsonaro, inclusive. Gente, eles tinham uma empregada em tempo integral na casa. Eles tinham anos 60. Eles tinham uma vida confortável, classe né? Média alta. Né? Ele fumava charuto o tempo todo, inclusive. Bem confortável. Tava vendo uma entrevista da Veruca, da Vera, que chamam ela de Veruca, tá? Então tô falando bem. Que é a mais velha, e ela falou que sabia quando o pai tava em casa, porque assim, ele era um pai ausente, tá? Porque ele viajava muito por conta do trabalho. Sim. O trabalho dele de engenheiro, ele fazia obras, e principalmente obras públicas, obras grandes, né? Então, tanto que a casa dele ele nunca terminou. Ele ficou ali o tempo todo e ele nunca terminou porque ele sempre estava muito ocupado com outras coisas. Mas eles sabiam que o pai estava em casa porque 2 quadras, ela falou assim, 2 quadras antes, você sentiu o cheiro do charuto dele.
Diz que ele fumava charuto o tempo todo, tava sempre... E gostava de encher a casa de amigos, isso é uma coisa que eles mostram, que o Walter mostra bastante, né? A casa tá sempre com os amigos, eles estão sempre conversando, sempre tinha música, tinha a hora das crianças ir dormir. Sim. Porque é a hora dos adultos e tudo mais. Mas era uma vida convencional, assim. E eles tinham amigos que eram influentes, então... Cara, sempre acontece isso quando você tem muitos homens juntos. Quando você tem esse grupo de amigos homens. Eles começam a conversar sobre política, começam a conversar sobre futebol e começam a conversar como se tivessem a solução pra tudo. Mas nesse caso, você estava juntando uma série de intelectuais cujas ideias podiam realmente impactar o país, sabe? Então, quando você escuta que Brasília tá pegando fogo, a gente tá falando de gente que tinha conhecimento do que estava realmente acontecendo. E que, quando se falava, olha, é melhor sair do país, quando já tinha deles vendendo tudo pra sair do país, vendendo livraria, gente, você nota que o clima tava realmente pesado, que tava tudo realmente tava tudo ficando realmente muito fechado pra eles. Tem aquela cena que eles estão na praia, e eles estão todos reunidos e tal, e começa a passar aqueles caminhões do exército carregados de soldados, de um peso aquilo. Porque eles têm aquele cantinho do paraíso que tá começando a ser povoado por aquela força. Inclusive, é o momento da foto do pôster. O pôster do filme é muito feliz nesse sentido, porque tá todo mundo olhando pra foto, sorrindo, e a Eunice tá olhando pro lado, vendo o que tá acontecendo ali, sabe? A movimentação. Sabe uma coisa também bonita disso? Que a gente vê a foto, entre aspas, do pôster sendo tirada. Ela acaba aparecendo em vários momentos da história importantes. Mas na foto que foi tirada no filme, na foto da família com os amigos, ela tá olhando pra câmera e tá sorrindo. O momento do pôster é logo depois da foto. Logo depois da foto. Quando ela é a única que é distraída pelo barulho dos caminhões. Sim. E ela fecha o rosto. Né? Mostra que ela tá percebendo que há uma movimentação estranha ao redor. Tinha um barulho dos helicópteros também. É óbvio que a Eunice tinha medo. Óbvio. Porque ela sabe do passado político. Ela sabe que o marido dela furou. Todo mundo sabia que ele já tinha voltado, mas ele furou um exílio. Ela tinha medo, e ele achava que tava de boa, porque ele acreditava o seguinte: não, eu fui deputado, ninguém vai mexer com um deputado. Eu sou um homem público, o povo me conhece, eu sou um engenheiro respeitado, eu sou um cara que tenho minhas posses, eu sou um cara que tô dentro da alta sociedade, eu sou um cara que é visto, então eu tô seguro por ser um cara proeminente. É a mesma coisa que a gente falou no Que é Esse Companheiro, quando eles sequestram lá o embaixador e eles acham que as pessoas vão se mobilizar porque é um jeito de furar a censura, porque eles iam ter que ler aquilo e aí o povo ia se inflamar. Eu acho que o Rubens Paiva acreditava que, não, eles não vão poder matar um deputado, mesmo que tenha sido caçado, porque isso vai gerar, né, vai inflamar a população. Mas foi uma inocência. Foi inocência dele. Da parte dele. Foi uma inocência. E o que ele fazia, na verdade, é isso, cara. Ele foi... Por isso que a gente não pode apoiar que uma pessoa possa te investigar, prender, julgar e te matar. Nunca, nunca. Sempre tem que vir de lados diferentes, porque senão essa pessoa ela vai ter muito poder sobre qualquer coisa na sua vida. É aquela coisa, não foi nem o Poder Judiciário que agiu aqui. Não, porque o Poder Judiciário... O Poder Judiciário na ditadura mal existia. Você vê a figura do advogado lá, ele leva a sequência de provas mostrando que ele estava detido lá. Cara, é bizarro que o quartel deu o recibo de que o carro do Rubens Paiva tava lá. O quartel deu o recibo. Ou seja, prova, né? Tinha prova. Eles estavam... Não, então, é porque eles estavam 100% certos de que nada ia acontecer. Não, e convenhamos, né? Existe um ponto importante, é que tem uma galera que não era muito inteligente, né? A galera da ditadura militar, essa galera aí. Eles foram driblados muitas vezes por muitos artistas, cineastas, músicos. Eu acho isso tão fantástico. Muitas músicas passaram durante o período da ditadura, porque, gente, existia uma censura. A censura controla tudo que pode ou não pode. E aí, por exemplo, falar sobre o sumiço do Rubens Paiva, a imprensa não podia fazer. Ter uma música que criticava o regime militar não podia acontecer. Mas existiam os dibres, né? O jeito de passar. A faixa de mim esse cálice. Né? A faixa de mim esse cálice, né? Do Chico Buarque e diversas outras músicas que se enquadram nesse perfil. Essa parte era o que eu mais gostava de estudar na aula de história.
Quando os professores começavam a comentar essa você questão pega dos Gil, artistas, você pega né? Caetano, você pega você Chico sabe Buarque, que o todos Roberto eles, né? Carlos, aí que a gente supracitou, que era tido principalmente por essa ala mais artística, como o cantor de vender discos e muito popular e não sei o que e tal. Ele, por exemplo, fez uma música pro Caetano Veloso enquanto ele tava exilado. Que é aquela Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. É uma música A ditadura deixou passar. A ditadura deixou passar. Sem saber como era que era Roberto pro- Carlos. Como era Roberto Carlos? O Erasmo Deixa mesmo passar. com essa música, cara, tu escuta a música, tu fala, caraca, Tem como é que várias deixaram aquela, passar essa música? Eu vou botar meu bloco na rua, que virou música de entoadas de carnaval, o Apesar de Você. Apesar de O Apesar de Você é amanhã de ser Outro dia. E ela começa a ouvir alguém cantando. Ela se aproxima da parede pra tentar ouvir melhor. Ela tá desprovida de sono. Ela não sabe há quanto tempo ela tá lá dentro. Ela não sabe como é que tá a situação da filha dela. Ela não sabe de nada. A filha dela, que por acaso, não fala no filme, mas tinha 14 anos quando foi presa, junto com ela. 14, Então- você imagina isso, sua filha de 14 anos, encapuzada e o seu marido sumiu, você não sabe se você também vai sumir, você não sabe se teu filho também vai sumir. A Fê citou o momento que ela passa lá pela moça que tá sendo torturada, tá sendo jogada no barril de água. A primeira coisa que ela pergunta é se é minha filha. E aparece aquele soldado que diz, olha, não é. E esse soldado, ele faz um papel que eu acho muito interessante, que de fato existiram pessoas na ditadura que trabalhavam pros militares, mas que não concordavam com o que tá acontecendo. É real, ele inclusive levou um chocolate pra ela. Foi a única coisa que ela falou que foi comestível durante os 12 dias que ela ficou presa. Ela perdeu 20 quilos. Caraca. A interpretação da Fernanda esses Torres 12 tá dias. fantástica Não. nesse momento, né? A cena que ela chega em casa e vai tomar banho. Cara, é muito É pesado. de uma porque ela- entrega. Caralho. É de uma Pô. entrega. É de uma... A Fernanda Torres, ela não teve nenhuma vaidade nesse momento. Porque ela sabia. Esse é o momento que eu preciso desnudar minha personagem pro público entender o que ela passou durante esses dias. Pro público entender as consequências físicas que a tortura teve com ela. Inclusive, acho que a cena que ela, logo quando ela entra no banheiro e ela acende a luz, essa coisa de você ver a maquiagem também que fizeram, o rosto dela olhar no espelho e ela Sim. meio que nem se reconhecer, sabe? A filha dela quer essa assim, mãe, vamos comer alguma coisa, ou que ela... Filha, eu só Não. preciso descansar Dormir. na minha cama, eu preciso recuperar de alguma forma isso daqui, sabe? Porque... Imagina, cara. Ela não tem tempo pra isso, porque no outro dia ela tem que acordar, ir pra casa dos amigos pra ver o que tá acontecendo. Claro, ela quer saber o precisa- que tá acontecendo. O marido dela sumiu, ela foi torturada, e aí? Né? Eu recomendo muito o livro, porque ela acrescenta coisas que quando você... Depois que você leu e aí você assiste o filme, completam... Por exemplo, a Eunice era uma pessoa que não gostava de comer. Ela não comia. Ela não era do feitio. Ela, claro, almoçava, jantava e tal. Mas ela não era de comer. Então quando você vê essa cena, por exemplo, que ela fala, não, deixa eu descansar aqui, tem muito disso, dessa Eunice real, que é essa Sim. Eunice que tem coisas mais importantes pra pensar do que comer. Ela colocava outras coisas na frente, mais importantes. E você vê ela colocando muito a família dela. A cena que você vê que ela recebeu um monte de gente em casa e ela fez lá o Soufflé. o almoço, o negócio do soufflé, que ela fala como é que faz pro soufflé não grudar. E aí depois, quando a gente vê lá no futuro, na última cena, a menina que foi fazer falou assim, ai, poxa, o soufflé deu errado. Gente, é porque literalmente porque ela não sabia fazer o está soufflé que nem mais a mãe. lá. E ela falou, e é isso que você falou, Rogério, que é coisa do livro, né? De que ela não gostava de comer, mas ela sabia cozinhar muito bem. E sabia Pra receber. alimentar a família dela. Ela era uma pessoa social. Anfitriã. A família era social. Ela era uma Ela era uma boa anfitriã. anfitriã. Ela era uma anfitriã à moda antiga. Caraca. Porque assim, cara, é uma família de uma época diferente, com Nos anos 60 costumes ali, né? diferentes. Sim, e tudo mais. Então tinha, né, o machismo Ela era dona patriarcado de casa. era... Né, ela era dona de casa. Ela era dona de casa, e era uma pessoa que tinha estudado tudo, então, e ela era uma dona de casa. Então, assim, mas É um assim, retrato ela era uma histórico, né? anfitriã mesmo. Ela cozinhava, gostava de trazer essas pessoas pra casa dela, gostava de fazer o soufflé pra filha. E quando ela não conseguiu fazer o que ela queria, ela ficava mal-humorada.
E porque, cara, ela curtia. E ela é uma pessoa muito prática. Sim. Eu acho que isso a Fernanda também consegue passar pra gente muito bem. Na hora que ela pede para o advogado pra ela ficar com a cópia do habeas corpus, ele diz, cara, isso aqui vai ser grego pra ti. É pior que grego. E ela começa a estudar. E cara, a gente tá falando da sociedade da época, certo? Ela teve que se tornar pai, ela teve que se tornar mãe, ela teve que se tornar provedora de uma casa com 5 filhos. Ela teve que estudar, ela teve que largar a mão daquela vida confortável que ela tinha, ela teve que vender o sonho, aquela casa de sonhos que ia ser construída pelo marido. Esse sonho morreu. Mesmo porque o dinheiro do banco... O dinheiro do banco ficou todo preso. O dinheiro do Rubens Paiva, ele só foi liberado com aquele atestado de óbito. Rogério, ficou tudo preso. E, Rogério, a cara que o gerente do banco olha pra ela não é paranoia quando realmente estão atrás de você, sabe? Não é paranoia quando realmente a pessoa passa pro que a Eunice passou. A gente tem que colocar o seguinte... A gente falou até no podcast do que é ex-companheiro, né? Mas aqui a gente não falou ainda. Essas pessoas que eram tidas como rebeldes e tudo mais, para a população, eles eram terroristas. Existia a palavra terror. Terrorista vem da terror, causar pânico. Foi preso. E desapareceu depois como terrorismo. O ele é jornal terrorista. colocou que ele tinha sido solto por terroristas. Foi, né? Que ele foi cooptado. E aí é uma coisa maluca, porque era um Fusca. E ele tava sentado atrás do motorista. Ele teria que ter passado... Ele pesava 100 quilos. Ele teria que ter passado por cima do motorista pra poder sair pela porta. É um negócio que não fazia nenhum sentido. Mas aí é uma questão da empáfia mesmo da ditadura, de pensar assim... Cara, eu posso contar a história que eu quiser, porque a imprensa vai contar a história que eu quiser. Mas se vocês pararem pra pensar, fake news é isso. Quanto mais absurdo, mais Não crível importa. parece pra essa galera. Eu não sei porquê, é muito estranho. A gente tá falando de uma galera, gente, que forjou o autoextermínio de um jornalista por enforcamento, sendo que os pés dele estavam tocando no chão. O caso do Werner Herzog. Do Herzog, né, exatamente. Eu tô falando, eu não... Quando eu falei lá que a galera não era muito inteligente, não é tipo Não, mas é porque existe essa percepção de que nada vai acontecer. Sim. Nada vai acontecer, É o fato entendeu? de você ser intocável. Se você é intocável, você não precisa disfarçar Não precisa, bem. Você exato. não precisa ter um Não, cuidado. e Você tem uma pode parte que foi muito literalmente curiosa. falar qualquer coisa. A filha mais velha deles, ela foi estudar fora, né? Foi pra Londres e tudo. A Vera, né? Foi a Veruca. Né? A Vera Paiva. E aí ela... Inclusive o Rogério mandou um documentário dela falando, né? Ela dando uma entrevista bem longa assim, falando sobre todos esses assuntos. E aí quando ela volta pro Brasil, ela fala assim, aqui fora só se fala disso. Como é que ninguém tá repercutindo isso no país? É a clara da censura da imprensa, né? O colega jornalista deles diz, na hora que aparece a foto, na hora que diz, ele foi libertado por outros terroristas, eles dizem, olha, a gente tem que contra-atacar, a gente tem que colocar isso no jornal. Diz, nenhum jornal vai colocar isso, porque a censura tá pegando. Não vai permitir. Exato, É tanto que tem aquele momento da foto, né, que ficou muito popular, da revista Manchete. E aí a filha fala assim, essa revista é capitalista, escrota pra caralho, não sei o quê. Gente, ela é fantástica, né? A Vera é fantástica, eu achei ela fantástica. E ela no filme também... Aliás, as filhas todas, né, a representação os filhos todos do... Fantástica. Do Rubens e da Eunice. O elenco é inacreditável. Tanto o elenco mais... Principalmente o mais jovem, né? O elenco mais jovem, eles são muito fortes. Fica a maior parte do tempo... A Eliana, a gente tá falando de um mais filme, jovem e tudo, né? A gente tá falando de um filme que tem coragem de colocar a Marjorie Este Ano numa ponta. Basicamente numa ponta no filme. Fazendo a versão mais velha da Liana. Cara, é surreal. Ela aparece basicamente... Ela aparece o mesmo tempo que a Fernanda Montenegro aparece, é o tempo que a Marjorie Este Ano aparece, né? Que é só a versão mais velha deles. E eu fico... Aquele momento da foto, né? Que eles querem tirar uma foto da família pra colocar na revista. E aí e todo mundo tá sorrindo. E o cara, não, a gente quer uma foto mais triste e tudo, né? Mais séria. Não. Mais sóbria. E aí ele fala, não, a gente vai tirar foto sorrindo sim, compadre, né? Que mundo é triste, cara, né? São 4 momentos que a gente tem a questão do sorriso. A gente tem a questão da primeira foto, quando inclusive o Rubens diz, abaixa a dentadura. A gente tem... Ele era piadista, diz que ele era bem piadista, viu? Ele inventava apelido pra todo mundo. Ele era coisa de piada de papai, certo? Aliás, o Rubens, mandei também pra vocês a entrevista do Marcelo.
Sim. Vendo a entrevista do Marcelo, vocês não viram tudo, eu tenho certeza. Não. Porque é muito grande. Mas é porque eu fiquei muito fascinado. Virou um Obcecado. hiperfoco, né? E aí eu comecei a Virou hiperfoco do crescer, e Rogério. quanto mais você procura, mais você Vê vai o ficar... hiperfoco. Aí o Marcelo, eu tô no total hiperfoco. Aí o Marcelo falou que a interpretação da Fernanda Torres é inacreditável, maravilhosa e tal, não sei o quê, mas que o que mais pegou ele é o Celton. Porque ele falou... Amigo dele. Porque ele falou, o Celton, ele pegou meu pai. Eu comecei a ver o Celton de uma maneira muito louca, diferente, porque... Quase paterna, ele né? O cara olha pro Celton Mello e vê o pai dele, cara. Exatamente. Surreal. Ele falou, cara, ele vestiu o meu pai. Ele ficava lá inventando apelido, que nem ele faz lá em alguns momentos. E tal. Ele falou que o que mais assombrou ele e as irmãs, tá? É o Celton Mello. Porque realmente é como se eles estivessem vendo um fantasma. E é um papel, pequeno, extremamente importante. O Celton Mello tem o quê? Vamos botar aqui uns 10... ele sai de cena com meia hora, 40 minutos de filme. Mas a ausência dele... É muito presente. Presente. É muito presente. E pra Ausência. isso, ele tinha que fazer uma interpretação... Ele tinha que deixar uma impressão forte. Ele tinha que mostrar que o Rubens Paiva era um paizão. Ele tinha que mostrar que ele era uma personalidade... de uma grande personalidade, extrovertido, engraçado, bom amigo, corajoso. Ele tinha que mostrar tudo isso em 40 minutos de filme pra que no resto, pra que na 1h30 restante, a gente passasse sentindo falta dele, junto da Eunice, junto do Marcelo, junto da Veruca. Sabe o que eu achei, Sicas? É que o trabalho de retratação histórica, que foi um trabalho fantástico, né? Você realmente acredita que aquelas pessoas... estão vivendo nos anos 60, anos 70 ali. Foi uma retratação muito fidedigna. A gente sabe que há uma limitação de só mostrar uma rua, né? Tipo, a rua dele, onde tudo acontece. Mas de vez em quando tem uns planos mais abertos, você vê muitos carros antigos da época. E carros em movimento. Carros em movimento. Coisa que, por exemplo, em O Que É Isso, Companheiro, lá da meiuca dos anos 90, quando tinha o carro passando, tinham só dois acompanhando, sabe? Era tipo o plano tá fechado aqui neles. Joga pra dentro, joga pros atores dentro do carro. Joga logo. Isso. Aqui não. Aqui os atores estão vendo pra fora. Até porque existe a necessidade, naquela cena que o carro para ali perto do túnel, com a Eunice e com a filha dentro do carro, a gente precisa ter o contraste de elas estão olhando pra fora, elas estão vendo o mundo, elas estão vendo a rua e elas são obrigadas a colocar o capuz. Sim. É necessário ter esse contraste para que aquela cena, para que o baque delas serem encapuzadas, delas serem vendadas, reverbere pro público. É necessário aquilo. Então você precisa ver o lado de fora, você precisa ver a rua, você precisa ver o movimento, e depois você precisa, ver o nada. E eu tava falando da questão dos sorrisos, a gente tem esse primeiro sorriso da praia, com a baixa dentadura, a gente tem o segundo sorriso, que é a questão da foto, quando eles estão tirando a foto pra revista Manchete, nós vamos sorrir. Porque já pega logo o sorriso que o Rubens tinha, e que era a marca dele, e você puxa pra cá. Inclusive, as grandes fotos do Rubens, aquela foto dele dentro do carro, por exemplo, olhando pra trás e sorrindo, as grandes fotos dele são sorrindo. São com um sorriso aberto. E você... Essa daí, por exemplo. E você passa pra um terceiro sorriso, que é quando ela tá recebendo o atestado de óbito. E o quarto e último sorriso é a foto que encerra o filme. Em que, naquele momento em que ela pôde, por um segundo, sabe? Por meio de toda a doença, ela pôde lembrar, por um momento, da luta dela, e ela pôde sorrir na foto final, que encerra o filme. A questão do sorriso nesse filme é absurda. A importância de... O sorriso é um ato de resistência. Eu vou sorrir. Apesar de você, eu vou sorrir. É, porque ela falava que o sorriso... eles não iam tirar isso. Eles já tinham tirado tudo dela. Mas o sorriso eles não iam tirar. Entendeu? Então ela bateu o pé nisso e ela fez isso a vida inteira. Você vai ter só foto da Eunice sorrindo mesmo. Ela não tinha... Porque ela aprendeu assim e ela levou isso pra vida. Uma força inacreditável. Falou, eles não vão tirar isso de mim, cara. Não uma vão mulher tirar que peitou a ditadura, peitou grileiro. Cara! Eu fico triste por ter passado tanto tempo sem conhecer mais a fundo sobre a história dela, sabe? Assim, porque era uma pessoa que estava presente, ela aparecia, não é um nome
que eu escutei assim, é o nome que só descobri por causa do filme. Não, eu já tinha escutado diversas vezes, já tinha visto uma outra coisa dela, mas nunca tinha aprofundado na história dela. Mas geralmente vem o nome do Rubens, vem o nome do Marcelo, mas o dela não vem tanto. Não vem tão porque forte. o filme é que ele dá um destaque grande pra ela, e ela é uma pessoa que teve uma importância muito grande. O Marcelo é um escritor conhecido, o Rubens, a história dele é conhecida, mas o que essa mulher teve que passar... É um negócio que ainda bem que existe o cinema, existe a literatura pra gente poder conhecer mais a fundo. E o cinema, ele propaga muito mais, né? Você vê a dimensão que tá o filme, mesmo o livro já sendo bem conhecido aqui no país. É muito louco, Juras, que a gente tenha figuras femininas no Brasil que precisam ser extraordinárias pra serem lembradas. E é difícil ainda... Tem histórias sobre elas. A gente teve um filme recente sobre a Madame du Rocher, que é uma franco-brasileira, que foi a primeira mulher a fazer parte da Academia de Medicina. Que ela fez, inclusive, o parto de uma princesa do Brasil. É surreal que a nossa história, às vezes, seja moca na hora de falar sobre as nossas mulheres. De falar sobre as nossas heroínas. Mas é por isso que o cinema ele faz essa parte também. E muitos filmes são feitos. Só que a gente não acaba tendo acesso. Eles não aparecem no cinema comercial. Eles acabam ficando relegados ao circuito de festivais. Eles acabam não chegando aos streams. Os streams passaram a ser um grande aliado do cinema nacional. A gente tá vendo muito mais filme por causa dos streams. O Canal Brasil, ele virou um grande acervo do cinema brasileiro, no YouTube. E não é só Globo Filmes, não. Inclusive restaurando clássicos. Restaurando o ex-companheiro, que a gente fez o VIP, que a gente gravou o VIP, que, de novo, vamos indicar, porque completa essa história que a gente tá contando aqui. Sim. O meu hiperfoco foi pra lá também, entendeu? Juntou tudo. Mas... ele completa porque ele conta a história lá do sequestro do embaixador americano e termina com o sequestro do embaixador alemão, na verdade, com a soltura de quem fez lá o sequestro do embaixador alemão. E aí, o filme aqui, a gente tem esse momento, que é quando na TV lá tá rolando o sequestro do embaixador alemão. Eles estão falando, agora é o filme suíço, é muito alemão, casado, né, Rogério? Porque... É muito casado. Porque a gente vê aqui... O elenco, ele é quase o mesmo, né? Se você pensar no que esse companheiro tem Fernanda Montenegro, fazendo uma pequena participação, assim como nesse filme aqui, fazendo uma pequena participação, mas é protagonizada pela Fernanda Torres, né? Você tem lá o Selton Mello, né? Você tem lá o Pedro Cardoso, né? Você tem um grande elenco, assim, né? E era muito curioso porque, como a gente falou lá no podcast, você tinha nomes que eles... acabaram explodindo muito depois daquele filme, sabe? A gente vê que a Fernanda Torres já tinha uma carreira bem interessante, né, em novelas, em filmes e tudo, mas depois os normais, né? Ela e o Luiz Fernando Guimarães, que tá no filme também. E o Selton Mello, que tá na última temporada dos normais inteira, quase. Não, o Selton Mello, que posteriormente veio fazer um dos clássicos do cinema brasileiro, que é o Auto da Compadecida, com o Matheus Nastegali, que tá no filme também. O Matheus Nastegali, que fez com o Caio Junqueira o Central do Brasil. Exatamente. E a Fernanda Montenegro. E fez também o Tropa de Elite, né? Então, assim, é um filme que, né, o Cassie Companheiro, ele tem uma relação muito grande com o Ainda Estou Aqui e fala sobre a mesma temática. É que pelo ponto de vista dos, entre aspas, terroristas, né? Da luta armada. É mais da fácil, luta armada, digamos assim. Existe o diretor de fotografia desse filme, que é o Adrian Tejido. É um nome bem popular no nosso cinema nacional aqui, porque ele é um cara que praticamente ele é especialista em recriar períodos. Porque o filme lá do Luiz Gonzaga, é ele que fez a fotografia. O filme lá do Marighella, foi ele que fez a fotografia. Narcos, a série Narcos, é ele que fez a fotografia, tanto do Narcos que a gente acompanhou na Netflix, quanto o Narcos México, que também tem na Netflix, né? Aquele filme O Palhaço, do Selton Mello, ele que também fez. Então é um cara que, né, trabalha muito bem com recriação de época histórica. E eu acho que é importante a gente falar desses nomes, que são nomes que fizeram esse filme acontecer. Quando a gente fala Walter Salles, a gente acredita todas as funções ao Walter Salles, né? Tipo assim, esse filme do Walter Salles, e cara, é tanta gente que trabalha pra você fazer um filme. Inclusive, o roteiro.
que, cara, lendo o livro, e eu já falei isso até numa live outro dia, que é inacreditável o quão a adaptação é diferente, mas é interessante e tal, e isso aí a gente acredita ao Walter Salles, a sensibilidade dele, com certeza. Muito disso é por conta da sensibilidade dele como diretor, mas tem 2 roteiristas, tá? Que é o Murilo Hauser e o Heitor Lorega. Sim. São os 2 roteiristas, e os 2 fizeram baseados, obviamente, no livro do Marcelo Rubens Paiva, né? Então... O Murilo Hauser, ele fez o roteiro do A Vida Invisível. Então... A Vida Invisível, que é um filme maravilhoso, né? Também, dos últimos anos aí do cinema nacional, né? E o Heitor Lorega fez o roteiro de Marinheiro das Montanhas, que é uma joia pouco vista, inclusive, viu? Exatamente. Então, cara, é um filme que eu senti isso, principalmente, assim. A sensibilidade... Porque a gente vê muitas biografias. Esse ano, principalmente, saíram várias biografias, inclusive de um grande apresentador de TV, né? Que é um grande nome e tal. Você vai ver os filmes, cara, é de uma pobreza... Às vezes a pobreza é visual, às vezes a pobreza é principalmente de roteiro. Eu acho que falta para muitos diretores, e eu não tô falando do Brasil não, é do mundo inteiro, tá? Porque tem o da Amy Winehouse, tem o do Bob Marley, todos a tranqueira, um roteiro A mão tá muito errada, né? Com as biografias, né? Sim, biografias, tá muito ruim, e, cara, aí você pega aqui e tem... Isso que a Fê falou lá, né, quando ela se emocionou lá no começo, eu acho que faz muito sentido. O não dito nesse filme diz muito, cara. Diz muito, muito. O que não é dito, o que não é gritado, o que não é chorado. E isso é uma coisa que a Fernandona ensinou pra Fernandinha. Falou, filha, você vai pegar esse papel aí é pesado. Elas são as maiorais, cara. Mas ela falou assim, filha, tenta não chorar. Porque é o seguinte, se você chorar o tempo todo... Aí ela pega personagens da dramaturgia grega lá atrás, tal, que, né, ou da época de Shakespeare, tal, que são aqueles dramas pesados e tal, e elas não choram. E ela falou assim, filha, repara que elas não choram porque o drama delas é tão pesado que elas iam passar o filme inteiro chorando. E o choro ia perder importância. Tudo que é muito é nada. Então, é por isso que ela se segura, e você tem os momentos de choro que não tem o momento do grito, não tem o momento... Nunca tem. Não tem, acho que é isso que deixa a gente... Não vem. Isso é por conta da Fernanda, isso é por conta dos roteiristas, isso é por conta do Walter Salles, que é essa coisa de... Cara, isso não acabou pra muita gente, existe muita gente até hoje desaparecida, que não, mesmo com a Comissão da Verdade, nunca foi encontrada. Principalmente porque a Comissão da Verdade, ela foi encerrada no governo passado. E uma das promessas de campanha desse governo que a gente tem agora era de reabrir a Comissão da Verdade. E, por acaso, estamos em novembro de 2024, vão fazer já quase 2 anos, e não foi aberta. A Fernanda falou aí daquele momento específico do filme em que a gente tem uma pessoa que diz que a gente tem que focar no futuro. Uma parcela da população parece pensar isso. Parece querer insultar as pessoas que tiveram entes queridos perdidos. Querem silenciar mais ainda. Sim. Achando que quem gosta de osso é cachorro. Não! A dor do outro é muito fácil de resolver, a dor do outro, pra você. Né? Que não tá vivendo. Você tem um irmão, você tem um pai, você tem uma irmã que sumiu. E você não consegue ter uma resolução por isso. Não se tá atrás de osso. Está atrás de uma resolução, está atrás de vida. Eu fui uma pessoa que se soma às milhares de pessoas desse país. Eu vou pegar o recorte só Brasil, tá? Que perdeu parentes pra Covid. E a gente passou por diversas situações de zombarias sobre Covid, de pessoas dizendo que são contra a vacina e tudo. A gente passou por muitas coisas, né, nos últimos anos, sabe? A gente passou por muitas coisas nos últimos anos. Por mais que muitas pessoas tenham se fortalecido desses últimos anos que a gente viveu, eu sinto que tem muita gente cansada também de brigar, sabe? É muito difícil, é muito desgastante você ficar repetindo as coisas e tudo. Eu acho que o cinema, a arte, ela precisa ser aliada nesse sentido. Ela tem que contar essas histórias. Ela tem que contar esses períodos. A gente não pode ter memória curta. O brasileiro é conhecido por ter memória curta. Isso é histórico. É histórico. Esse país
ele é conhecido por não lembrar das coisas que aconteceram agora. Porque a gente não investe nessa educação da lembrança, por exemplo. A gente não investe em educação, né? O que a Fê estava dizendo sobre a Alemanha, existe a própria Vera fala isso na entrevista dela, né? Existe um trabalho absurdo, gigantesco na Alemanha, todos os dias, o tempo todo, nessas escolas, faculdades, em todos os... E ainda assim tem lá os né? Que é para aquilo não voltar a ocorrer nunca mais, né? O que aconteceu ali no nazismo, na Segunda Guerra Mundial, Holocausto e tal. Então existe, e tem centenas de obras, museus e tudo mais. E aí no Brasil, aqui pra ditadura, no caso da nossa ditadura, não tem nada. Eu fui em um lugar aqui em São Paulo, que era o DOPS, que era um dos lugares onde ocorriam as torturas aqui em São Paulo, né? Lá no Rio de Janeiro era o DOI-CODE e aqui era o DOPS, né? E eles mantiveram algumas coisas lá. Não chega a ser um museu, mas tem algumas coisas lá. E uma das coisas que tem é uma cela. A cela tá lá, e você pode entrar na cela. E é uma cela de 2x2, tudo fechado, ainda tem as pinturas na parede lá da época e tal, não sei o quê. E dá uma angústia de entrar naquele lugar, assim. Imagina, cara. Você sente o peso, porque virou lá, é um museu de arte. Então tem muitas coisas de arte. Transformaram o prédio, não é mais aquilo, mas Sim. ainda carrega o peso. Você sente um peso ali do prédio. Mais ou menos que as pessoas falam que sentem em Auschwitz, quando eles vão lá. Sim, no campo de concentração. Você chega no lugar e você sente uma angústia, um peso, porque minha o lugar é minha mãe muito passou carregado. mal, ela teve a oportunidade de visitar, ela passou mal. Diz que é uma energia pesadíssima. E eu acho que esse filme, ele é muito importante em diversos sentidos, e eu acho que as pessoas se identificam por diversas formas diferentes. Seja por ter tido parentes que, sei lá, não sobreviveram à ditadura militar, ou por ter famílias que passaram por situações semelhantes, assim, de terem sido torturados e terem sido liberados, sei lá, ou que simplesmente sumiram. Pessoas que simplesmente sumiram por algum problema político, por uma discussão política. Pessoas que foram maltratadas pelo tempo. Pessoas que não valorizam a história, sabe? A gente escutou muito nos últimos anos pessoas que não valorizavam a história, que fala sobre dívida histórica como zombaria, entendeu? Então eu acho que esse filme ele pega todo mundo, pega mãe, pega filhos, pega pais, pessoas que perderam pai ou uma mãe, sabe? Você consegue ver diversos tipos de identificações, e por isso que é um filme que está sendo muito marcante, né? A gente está vendo um fenômeno social, né? As redes sociais, elas trazem muitas coisas negativas, principalmente nos últimos anos a gente está vendo bastante isso, mas quando há uma onda positiva, ela vem para impactar. A gente viu o perfil da academia postando uma foto da Fernanda Torres, né? A foto maravilhosa dela, e cara, o nível de comparação de curtidas e comentários é totalmente desproporcional com a parada. No primeiro Juro, dia... já passou de 1 milhão. Agora eu não sei como é que tá, mas no primeiro dia, Gente, tipo... tem quase 2 milhões. 2 milhões de curtidas. Os brasileiros transformaram aquilo ali numa social. Tem 500 mil comentários, inclusive tem comentários de diversos de nós aqui. Eu fiz um comentário zoando, obviamente, mas usando o inglês que foi permitido, ó. É Edinho de academia, né? If you don't nominate the Oscar, the dick will break. O pau vai quebrar, entendeu? Olha, o meu foi em português claro mesmo, mas usando uma frase, dando uma adaptada uma frase conhecida do brasileiro, né? O que aconteceu em 99 não vai acontecer em 2025, não. Não, a galera falando, como é que era? Da Jurupoca, Will Piu Piu. O pessoal tá surtado nos comentários. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas alguma pessoa maravilhosa fez o favor de compilar os melhores comentários, printar e fazer uma thread no Twitter. Em todas as fotos que foram postadas das outras atrizes junto, a galera comentando, not Fernanda Torres.
Teve uma foto da Amy Poehler que alguém falou assim: gente, olha, a dona Helena pediu pra desmarcar todos os pacientes pra vir aqui prestigiar a Fernanda Torres porque ela está a cara da Vera Fischer na foto. Mas uma coisa é importante falar, tá? Com essa postagem, esse movimento divertido, ele é muito legal porque ele engaja, ele chama a atenção e tudo mais. Mas a gente sabe que o período de premiações, período do Oscar e tudo, essas premiações são muito difíceis, gente. A Fernanda Torres, ela deu diversas entrevistas falando assim: as pessoas estão criando uma super expectativa. Calma, galera. E não é fácil. Você ser indicado, você tá numa pré-lista. Já é muita coisa. Faz, sabe? sei lá, 15 anos que o Brasil né? entra na pré-lista. Isso, se você for indicado, você já venceu. Porque você chegar lá e ganhar, é um chão enorme. A possibilidade sabe? do filme entrar em filme internacional é alta, muito alta. Existe uma boa possibilidade, não tô dizendo altíssima, mas uma boa possibilidade da Fernanda Torres entrar também na corrida como melhor atriz, assim como a mãe dela entrou lá em 98, na temporada 98 e 99, por Central do Brasil. Existe uma boa possibilidade. E existe uma possibilidade de roteiro e diretor também pro Walter Salles. O problema é a grande concorrência que esse filme... Tá, né? Então, você sabe que esse ano... Não, e todo azar, o lobby azar, que existe, né? o azar, na verdade, você sabe que não é nem com cinema norte-americano dessa vez? Não. O azar é que a gente pegou um outro filme internacional pela frente. Que é o Emília Pérez. Que, sabe, tem a atriz principal é uma atriz trans. É de uma importância inacreditável. Então, um filme assim, que tem um a outro máquina filme da Netflix, importante. né? É a máquina da Tem Netflix. uma máquina do marketing da Netflix. Tem a Zoe Saldana, tem a Selena Gomez. Então, assim, é um filme... Você tem o Anora também, né? É outro filme que tá fortíssimo, Anora, né? Vencedor de várias premiações. Sim, então, mas... Você vê que, por exemplo, perto do ano passado, que, né, com todos aqueles monstros que tinham lá, aqueles filmes, tá mais comedida esse ano, assim. Sim. Mas o problema é que, por exemplo, tem duas atrizes fantásticas no filme do Almodóvar, que é a Julianne Moore e a Tilda Swinton. Pra atriz, esse ano é uma das mais difíceis, porque tem a menina da Nora, que deve ser indicada, tem a Angelina Jolie, que ela faz a cantora de ópera lá, a Maria Callas. Entendeu? Tem a Nicole Kidman fazendo Baby Girl. E o que não pode acontecer é, tipo, se o filme não foi indicado ou perder alguma indicação e tudo mais, não existir o backlash nas pessoas que não tem absolutamente nada a ver, que são as atrizes dos outros filmes, entendeu? Esse ano não tem nenhuma, espero, pelo menos nas pré-listas, não tem nenhuma Gwyneth Paltrow, não tem nenhuma vitória, né? Que seria, assim, aberrante. Tem umas atrizes aí, a Saoirse Ronan, por exemplo, ela tá em 2 filmes que são clickbait de Oscar absurdos. Oscar bait. Então ela é Oscar bait, então ela seria total. Mas a questão que eu achei muito importante é o filme ter estreado agora. Não esperar se foi indicado, se não for, que é uma coisa que é uma porcaria que acontece aqui, que vamos aproveitar que ele foi indicado ou ele tá na pré-lista. Não, cara, porque esse movimento, os gringos estão sabendo o que tá acontecendo aqui. Eles estão sabendo que... Rogério, porque a academia ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Porque a Sony... Não, e tem uma parada. A Sony chega lá e manda um e-mail pros votantes da academia, assim, assistido por mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Os caras... Opa, por que será? Em 2 semanas, né? Em 2 semanas, né? Aí, o que será esse filme aí? Aí vem só bando de curtida, comentário no... Porque lá, sim, eles vão aproveitar se ele for porque ele vai estrear nos Estados Unidos só em fevereiro. Sim. Ele vai ter sessões em janeiro. E teve, eu acho que já as sessões que precisava ter lá. Não, vai ter as sessões necessárias esse ano pra que o filme mas aí é uma semana lá. Já uma tá. cidadezinha. E vai estar... É coisa fechadinha. E vai estar no streaming da academia, né? Que já os votantes têm acesso. Já tá no streaming da academia, já tá no streaming do Globo de Ouro, e já tá no streaming do Critic Choices, e também já colocaram... lá fora como I'm Still Here. Você assistiu o trailer? O trailer americano tá muito bem montado. O pôster tá incrível! O que eu acho do movimento é que existe o movimento dos letterboxers, né? Os letterboxers. Gente, fantástico. Os ecobag do MUBI, sabe? Que é a galera do Twitter, que é o cinema Twitter. Eles não chamam o filme de Ainda Estou Aqui. É de I'm Still Here. Não, assistiu aqui o I'm Still Here. Ah, não. Esse filme... Ai, que maravilha. Não, e aquela coisa, a gente acharia que...
a galera da Ecobag da MUBI estaria agora tentando fazer campanha pra Demi Moore, estaria tentando fazer campanha pra Margaret Qualley, lá pela Substância. Mas o Ainda Estou Aqui conseguiu conquistar essa galera. E no Letterboxd, fantástico. inclusive, ele tá subindo os rankings aí, né? Tá altíssimo o rank dele, então tá sendo muito esse visto. tipo de coisa chama né? a atenção dos gringos, e aí o cara que é votante, ele vai ter... É porque, assim, o grande problema de filmes desse gênero... aliás, desse gênero não, de filmes internacionais pros votantes da academia, é que as pessoas simplesmente não assistem. Então elas vão fazer os seus votos lá nos que elas quiserem, nos que ela assistiu. E elas vão procurar os de sempre lá, os que são mais comentados e tal. E aí que entra o Ainda Estou Aqui, porque ele tá sendo muito comentado. Então ele gera essa sensação de preciso assistir esse filme. Uma vez que as pessoas sentirem isso e elas assistirem, É o FOMO. elas serão impactadas. A última vez que eu vi um movimento como esse, que é o elenco inteiro lá fora, Fernanda Torres indo em diversos programas, dando entrevista pra podcast, pra TV, pra um monte de coisa lá fora, lá nos Estados Unidos. Foi na época da Fernanda Montenegro com Central do Brasil, que ela fez exatamente essa tour. E eu vou dizer, a campanha da Sony está perfeita, tá irretocável. Não se pode dizer um A da campanha da Sony. Talvez, não, tá bom, né? talvez não esteja fazendo como o pessoal de Emília Pérez da Netflix, né? Que tem um caminhão de Mas dinheiro. o problema é a grana. Não, exatamente. O problema é a grana. Financeiro, né? Não, e tem outra coisa. Zoe Saldana e Selena Gomez são dois nomes fortes. Mas não só isso, Cicas. A gente tá vendo aí, foi postado em rede social e tudo mais, que a galera tá promovendo o Emília Pérez sendo divulgado pra diversos jornalistas e votantes, etc e tudo mais. A galera recebe um pátia kit A da Bárbara Emília Demirog Pérez. recebeu lá um pacotão cheio de um monte de coisa, cara. Com um monte de presente, com um monte de coisa regional Não, e e falou não que sei é o quê, todo tudo. dia e-mail, porque assim, a Netflix gente, todo ano ela escolhe... campanha. A Netflix todo ano ela escolhe um filme, ela tem vários filmes que estão concorrendo, os documentários e tal, mas ela nunca ganhou o Oscar de melhor filme. E eles agora acreditaram que Emília Pérez pode ser, e eles compraram essa ideia, e ele não é um filme americano, ele é espanhol, né? Francês. Então ele, de novo, francês, né? E um musical também, né? Ele é um musical, né? E então, assim, eles estão investindo todo o dinheiro do mundo. Isso quer dizer que o filme vai ganhar? Não, porque a Netflix fez isso com o Irlandês, fez isso no ano passado com o Maestro, fez isso... Não ganha, mas tem muita indicação. Por quê? Gera nas pessoas Tá na aquilo, boca do preciso povo. assistir esse filme. Cadê Preciso o assistir esse kit filme. do Ainda Estou Aqui, que é Biscoito Globo, né? Bota aí um Podia, pacotinho. né? Um CD do Caetano. Não, a Saiu Caetano mais, Veloso. a fake mais sabe as coisas do Carioca. Uma sunga. Bota Talvez. uns 3 filmes em DVD Isso que eu ia falar, bota uns... de Bota algumas um pessoas do DVD. elenco. Bota o Auto box dos Compadecida, normais. bota o os box dos normais. Caraca, o box dos normais, sim. Bota, sabe o quê? Bota um porta-retrato digital com Fernandinho e Fernandona. o edit da Fernanda Torres, ela no Altas Horas, chapadíssima. Chegando lá, verdade, "Ei, Gente, galera, na não moral, sei o quê." se viralizarem os vídeos... Gente, a Fernanda Torres, ela parece ser simplesmente a pessoa mais incrível Não, do ela tá universo. divando demais, eu fico muito feliz de ter chegado a esse momento. aquele meme maravilhoso do... Meu Deus, porque esse vídeo tem 3 horas, É. sabe? E sabe o que é Porque os pior? compilados dela nos programas, ela é absolutamente fantástica. A mulher, ela é o entretenimento em pessoa. Sabe o que é Ela pior? é muito boa. Ela não era a primeira opção para ser a Eunice, sabia? Não era? Quem ela era? não falou. Quem não que ia falou. fazer? Porque no negócio quando perguntaram pra ela sobre a Odete Odete Roitman, que se era verdade que ela ia realmente ser a Odete Roitman, ela falou que era verdade. Falou, é verdade e tal, mas eu vou ter que trabalhar o filme tá crescendo e tal, porque a gente não falou aqui, mas a gente falou numa live outro dia, e parece que eu tô me repetindo, mas não tô, porque é podcast, hein? Tem um cidadão lá, um norte-americano, que ele faz umas previsões de indicação pro Oscar e tal, que ele acerta muito. E muito. Ele acerta muito. E aí, ele botou lá o I'm Still Here e botou a Fernanda Torres de atriz. Foi aí que... Fernanda Torres. Porque a Torres. Fernanda Torres, cara, nunca ninguém imaginava-se talvez um filme internacional, até porque o Walter Salles é conhecido. Fez Diários de Motocicleta, como a gente já falou aqui, On the Road, ele fez filmes
famosa, ele é conhecido em Hollywood. E aí, ela falou assim, olha, então, me chamaram pra fazer a novela, eu até queria aceitei em algum momento, mas o filme foi crescendo, e eu tive que avisei pra Globo que o filme foi crescendo, que ia ter que fazer campanha, e eles falaram, não, a gente segura até março, que aí, em tese, em março, o Oscar vem, né, e tal. Ela falou, até pô, mas... pra Globo é importante, Pô, você tem o filme é da Globo. O filme é da Globoplay. Não, o filme é da Globoplay também, gente. Na verdade, é o primeiro filme original Globoplay. Primeiro filme original Globoplay é esse Ainda Estou Aqui. É um filme que tem um orçamento de 8 milhões de reais. Lembrando que o filme do Silvio teve um orçamento de 7 milhões de reais. Meu Deus do céu, como é que pode? Onde foi esse dinheiro? Só pra colocar um parâmetro. Não foi na maquiagem do Rodrigo Faro, isso eu posso garantir. Foi no avião. Não foi na direção de arte. É um filme que já deu lucro, né? Já deu um retorno financeiro maravilhoso aqui. Já deu, graças a Deus. Pra produção. E, obviamente, a gente tá gravando esse podcast enquanto o filme está nos cinemas. Então, se você tá acompanhando depois desse podcast, provavelmente ele já tá disponível no Globoplay pra você ter acesso aí, né? E só completando a história, ela ia fazer, porque o grande projeto da Globo agora vai completar 60 anos, vai ser fazer a novela Vale Tudo, né? O remake da novela Vale Tudo. E então era muito importante quem ia ser a atriz, que ia ser a Odete Roitman. E aí se ventilou que era a Fernanda Torres, e foi inacreditável. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo, tava numa live que, caralho, que foda! Porque ela não é uma atriz de novela. Também. Quanto tempo faz que ela não faz uma novela e tal? Fazer uma vilã... Ia ser muito foda e tal. E aí ela falou que é verdade. Vilã, cara, a vilã. Maior vilã das novelas só chega a Carminha chega perto dela. E aí... A Nazaré também. A Nazaré. Verdade, é o trio paradora. E aí, o que aconteceu foi que ela falou que ia ter campanha, ela ia ter que trabalhar muito na campanha e tal, e aí ela ia estar cansada. E uma personagem como essa não poderia pegar uma atriz cansada. Ela tinha que estar com toda a energia, até pra se preparar pro papel, né? Criar o personagem. E ela abriu mão, e aí foi pra Deborah Bloch. E ela falou assim, mas isso acontece o tempo todo. Não era nem pra eu fazer Eunice Paiva, eu fui... E aí ela soltou isso, que ela não era a primeira opção, cara. É aquela coisa que a pessoa solta assim, meio sem querer, você fica, né? Caralho. Sem querer. O Walter Salles, quando chamou ela falou assim, Walter, é o seguinte, já fui atriz de drama, você lembra disso, né? Ela já tinha feito filme com ele no passado e tudo mais. Eu não tô mais nessa vibe do drama. Você sabe que as pessoas me conhecem pela comédia. Eu tenho feito muita comédia, né? Eu tô mais nessa vibe. E ele falou assim, não, você é perfeita pro negócio. Você vai dar conta. E aí ela pensou e falou, tá bom. E aí aceitou. E aí, o papel da vida dela. Foda, né, cara? O resto virou história, né? Surreal. A gente tá vendo. Como dizem, às vezes, quando é pra ser, é pra ser. É pra ser. Eu acho que o recado importante pra a gente fechar esse momento assim, sobre essa parte de premiação, curtir a jornada, entendeu? O movimento. Há bastante tempo que a gente não viu um filme brasileiro render tanto assunto fora do país também, sabe? E é um momento muito importante, então a gente tem que aproveitar, tem que curtir essa jornada, a gente tem que brincar também com as redes sociais e tudo mais, mas principalmente nunca esquecer a temática desse filme e a importância dele, de você viu o filme, gostou de levar a gente pro cinema. Tem muitas pessoas que vão falar assim, eu não quero ver esse filme porque é um filme triste e tudo mais, e é entendível, você tem que estar com um coração um pouco... Ele é um filme bem pesado. Né, amortecido assim pra poder assistir, porque não é todo mundo que consegue aguentar. Na minha sessão, cara, eu olhava pros lados, tava todo mundo chorando, assim, era impossível não ter ninguém comovido. Na minha sessão teve aplausos. Na minha teve aplausos também. Na minha não teve aplauso porque tava todo mundo enxugando as lágrimas. As mãos estavam ocupadas fazendo assim. Mas na nossa tava... Alguém começou... E aí eu tava chorando. Então foram os aplausos igual o Jamaica Abaixo de Zero, que uma pessoa fez assim, ó. Foi, não, alguém começou e aí todo mundo... A galera cara, foi. Porque, não teve mas teve um aplauso... como é que é? Respeitoso, sabe? Solene. Aquele aplauso respeitoso. Que não é só pro aplauso... filme, mas é pra Eunice, é pra Fernanda Torres, é pra história. É pro Marcelo, pro Rubens, pra todo mundo. Eu acho que a gente tem visto um público muito... Tanto que eu fui no sábado assistir o Gladiador, minha sessão tava meio vazia,
e na saída tinha uma fila enorme pro Ainda Estou Aqui. Rogério, Maravilha, cara. sessão cheia numa terça à tarde. Em duas Eu cidades, também, eu aqui vi em Fortaleza e no Rio de Janeiro. E, gente, foi. eu fui num cinema de rua que eu vou sempre e que é tranquilo. Só vi desse jeito na época de Barbenheimer. Fiquei assustada. Assustada. Porque não é só hoje. Tudo bem, aqui no Rio a gente tá tendo um feriadão prolongado pra muita gente por causa do G20, né? Então tinha muito aposentado, principalmente, lá. Mas tinha muita gente... Cara, tinha filas e filas e filas. Tinha fila pra ir no banheiro. Tinha fila... Qualquer hora. Eu fui no cinema ver o Gladiador... Nesse mesmo cinema ver o Gladiador no domingo. Uma fila gigantesca de pipoca. E a sessão do Gladiador não estava cheia. Era todo mundo pra ver o Ainda Estou Aqui. É doideira. E eu saí do cinema e a fila lá pra comprar ingresso tava imensa. E não tinha mais ingresso. É muito doido. E, cara, Três é da incrível. tarde, É incrível cara. ver isso acontecer. E o filme incrível. tá ganhando Eu fico- salas. Fantástico. O filme tá ganhando salas e ganhando mais dinheiro, Juras. A gente falou no box fantástico office, isso. o filme teve um acréscimo. Tipo assim, uma pra outra. Porque, olha, eu vou te acontece. falar assim, a última vez que isso aconteceu com o cinema nacional foi com A Minha Mãe é uma Peça 3, né, do Sim, Paulo Gustavo, que é um que era... dos maiores fenômenos do cinema Que nacional. era né? um fenômeno absurdo. E no primeiro teve muita bilheteria, o segundo teve muito mais, e o terceiro muito, muito, muito mais. E era uma bilheteria que você via as pessoas indo no cinema e tal, assim. Cara, isso é muito, muito bacana. E a Fernanda Torres falou hoje, no dia da gravação desse podcast, ela agradeceu, ela tá voltando pro Brasil, e ela agradeceu e pediu para as pessoas, você tá indo no cinema, procura outros filmes brasileiros pra assistir também, que estão passando por aí. Então, ela tá, olha que, Outra cara, coisa olha o pensamento. Que eu achei absolutamente fantástica, Rogério, é que, não sei se na sessão de vocês também, na minha sessão só teve trailer de filme brasileiro. Passou o filme do... Só a galera passou trailer rachou de o bico, não brasileiro. rachou do Alto da Compadecida. Quando eu entrei, já tava no fim do trailer do Alta Compadecida. A galera racha o bico, cara. Esse ano ainda, né? Finalzinho do ano, né? Em dia 25 de dezembro vai ter o... Outro clássico do cinema nacional, né? Vai o Celton Muito Mello bom. trabalhar de novo. Mas Seu Tomala? Celton Celton Mello. Mala? Celton ele Mello. não para, gente. O homem não para. Lá vai o É homem isso. divulgar outro filme. Tá feliz, caramba. Tá trabalhando pra É caramba muito bom, aí, né? pô. Tá, Ficou tá. pistola com um anúncio Não, que mas são fizeram duas do coisas completamente Lisbela e o diferentes, Prisioneiro 2, sem ele. Sem né? ele, é. Sem ele saber. Sem ninguém. Gente, Elas como trouxeram um ousam? filme sem avisar ninguém. Ficou pistola ele. Notas aí? Notas de 0 a A gente 10 precisa dar nota? para 10. I'm Still Alguém Here. vai falar algo diferente? Não tem como, né, gente? Não tem como. Não a gente tem, tá não diante tem, aqui cara. de um filme que vai reverberar por muitos anos e que seja um filme que abra portas pra histórias como essa serem mais contadas. Cara, o Brasil Nossa, sim. é riquíssimo de histórias. O Brasil já produziu muitos desses filmes, só que muita gente nem viu. Então a gente precisa revitalizar um pouco o acesso a esses filmes. Muitos deles a gente encontra no YouTube, por exemplo. Né? Virou uma plataforma meio aberta pra turma colocar os filmes lá e tipo assim, se ninguém derrubar, tem alguns assista. tem alguns que estão no Prime Video, por exemplo, e ninguém nem sabe que estão. Tem mesmo. A gente assistiu o Que é Esse Companheiro no Prime Video, Isso. na versão restaurada do Canal Brasil. E aí ele jogou várias outras... olha aí, se você assistiu O Que é Esse Companheiro, tinha um monte de filme lá que eu não tinha a menor ideia que tava lá, cara, porque fica escondido. Então, assim, cara, o cinema brasileiro, primeira coisa do bonezinho da Fê que ela não tá agora, olha aí. Cinema brasileiro. Vou botar ele aqui pro final. E aí vai o recado, esse aí não corta não, por favor. Para os idiotas que falam que o cinema brasileiro é um lixo. Você é um lixo. Porque o cinema brasileiro é repleto de histórias. É muito plural, né? Muito plural. Cara, na mesma semana eu vi um filme sobre a ditadura militar e assisti um filme Lovecraftiano com a Marjorie Stiano, sabe? Numa casa assombrada com tentáculo e o cacete, Cthulhu e os caralho. Então você não vem me falar merda que cinema brasileiro é lixo. Na verdade, você é só idiota porque você não quer procurar, porque você sabe que você tá errado. Porque se você vê na história dos grandes sucessos, só os grandes sucessos, sem procurar os outros, você vai ver que o cinema brasileiro é plural, é belo e é feito Dinâmico. com muito coração, dinâmico, e é feito com muito esforço. Muito, muito, muito esforço. Muito mesmo, porque é muito difícil fazer cinema no Brasil.
Muito difícil. É difícil conseguir o dinheiro, é difícil conseguir os profissionais, é difícil... Tudo aqui é uma dificuldade. Então, quando um filme desse sai, você tem que bater palmas de pé. Sabe qual é? É o famoso apesar de você, Exato. né? O cinema nacional também precisa aprender a vender melhor seus filmes também. Porque esses filmes, eles acabam não aparecendo, a gente não... dificilmente sabe, às vezes, quando um filme tá entrando em cartaz. Verdade. A gente tá falando do cinema comercial, tá? Existe um circuito muito forte de festivais no país que esses filmes acabam chegando. Mas o festival, ele é limitado, né? Mas o problema Existe é verba, né, Judas? O problema Sim. é verba. Esse filme aqui, ele tem a Globo por trás e ele tem E é a por isso que tá Sony. todo mundo sabendo dele, né? Então ele tem, exatamente, ele tem uma É. verba de marketing gigantesca. O filme brasileiro, vamos supor que ele arrecada, na própria Lei Rouanet lá, ele arrecada, desculpa, Lei do Rouanet não, na Lei de Incentivos Fiscais, ele arrecada 2 milhões. Cara, ele vai usar cada centavo desses 2 milhões pra fazer Sim. um filme. Aí depois Mas- não sobra o dinheiro pra fazer a distribuição. Mas eu acho que Essa que é a coisa que tem que mudar. no projeto cinematográfico, ele precisa ter lá uma das opções, o plano de divulgação. Sim, mas esse é sabe? o problema. E normalmente tem, só que não é o suficiente, né? O problema é que é muito... Cara, a gente vive falando aqui no Rapadura Cast, a gente fala principalmente no box office, quando a gente fala da bilheteria dos filmes, a gente fala quanto eles custaram e quanto eles gastaram de marketing. Quanto que normalmente um filme americano gasta de marketing? 100 milhões de dólares. É. 100 milhões de Absurdo. dólares. Isso dá 600 milhões de reais? Você faz Cada os filme. filmes do Quantos cinema brasileiro dos últimos 5 anos, assim, junta Não, todos. E a gente fez sabe? um cast recente do A Bruxa de Blair lá no VIP. E, cara, A Bruxa de Blair, o orçamento dele de marketing 60 era mil. Não, muito, o filme muito. custou 60 mil e o marketing foi 25 milhões. Pois Como é que é. o filme custa Cara, é difícil 60 mil, um cara? filme ultrapassar. Isso é. E aí, por exemplo, pra fazer campanha, o governo, ele dá uma verba pro filme poder fazer a sua campanha lá e tal, só que essa verba sai... O filme é escolhido tão tarde, essa verba sai tão depois que não dá tempo e aí o filme acaba não sendo... Sim. Porque tem vários filmes ótimos lá. O filme do ano passado, o Marte lá, como é que é o nome? Marte Sicas? Marte 1. Marte 1. Então, assim, tem muitos filmes bons. Então, esse é filme brasileiro ruim, é uma falácia. A falácia é ridículo, isso aí é pra idiota. Não, tem muito E a segunda filme coisa? marromeno também, assim como tem qualquer cinema do mundo, né? Então, Tem tipo filme assim, muito... Cara, de 10 filmes que a gente assistiu americanos, quantos são bons? ixi, quase, Os dois. às vezes nenhum. Os dois. Às vezes E nem olhe lá, e Às olhe vezes lá. nenhum. A gente pega um mês que a gente tem uma sequência bem ruim de filmes. Bem assim, ruim, sabe? que é só Jesus na causa mesmo. E a segunda coisa que eu queria dizer, que é muito importante, a gente disse no outro podcast, mas vamos dizer aqui. Não importa o seu espectro político. Não importa se você é de direita, se você é conservador, se você é de esquerda, se você é revolucionário, se você Anarquista, qualquer não coisa. Importa, não importa qual é. Não podemos simplificar e normalizar a ditadura, seja ela qual for. De direita, de esquerda, seja o que for. Ditaduras, seja lá em que país for, inclusive, e principalmente no nosso, a gente não pode normalizar isso como aconteceu nos últimos tempos. Não. Ditadura é ruim pra todo mundo, porque você Todo pode mundo. falar, não, quem não se meteu com terrorismo não aconteceu nada. Aconteceu sim. Você só não soube, porque a ditadura não deixou que você soubesse. Então, não entra nessa, não normalize. Cara, a pessoa que tá falando mal de ditadura não é necessariamente de esquerda. Não é lacrador. Falar que a pessoa que fala mal da ditadura é lacrador é de uma... É tão bizonho que não existe palavra pra De isso. um reducionismo Dizer tão burro. que uma pessoa lacradora por dizer o Estado torturar pessoas é ruim, eu acho que você precisa rever seus conceitos, Exato. sabe? Então é o seguinte, não normalize ditadura de maneira nenhuma. A democracia é a maior arma que existe. É o maior bem não que a é gente tem. perfeita, mas é a melhor que foi inventada. E a gente precisa defender isso de todas as maneiras. Esse filme é uma ferramenta para defender a nossa democracia. E eu acho que a gente indo lá assistir e relembrando essa história, vamos tentar levar os adolescentes? Vamos tentar levar a molecada pra ver, pra entender essa parte da história, porque dependendo Se aí do ouvir numa do sala estado... de aula é muito diferente do que você vê um filme como Sim, esse. e hoje em dia o ensino tá um pouco esquisito também nessa área, então Tá difícil. vamos levar, É. vamos procurar outros filmes, vamos tentar fomentar quão tenebroso foi Fomentar esse curiosidade. passado. Fomentar curiosidade.
A gente falou de um filme em que uma dona de casa uma anfitriã, sabe? Ela passou por um momento absurdo, ela teve que se reinventar e por conta da curiosidade dela, ela conseguiu fazer isso, sabe? A curiosidade é o maior bem que qualquer ser humano tem. Sim. Porque ela leva a tudo. E uma coisa importante que eu já estava falando sobre a ditadura, num regime ditatorial, esse filme não seria feito. Jamais. Se ele fosse feito, não seria lançado. O ato dele não ser lançado, vamos dizer que por algum acaso ele conseguiu sair. A gente não poderia comentar sobre ele. A gente não poderia discutir sobre ele. Você não poderia opinar sobre ele. E se a gente fosse pego com ele, a gente poderia ser preso, torturado e os cambal Então, porque a gente viu um filme. é isso. A democracia permite a gente fazer isso, né? Inclusive discordar, né? Que é algo que durante a ditadura a gente não conseguia fazer, né? Vou dar um exemplo de um filme que inclusive deve concorrer conosco por essa vaga de filme estrangeiro, que é o The Seed of the Secret Fig. Que é um filme iraniano, tá? De um diretor que é iraniano, que ele estava proibido pela ditadura iraniana de fazer o filme. Ele fez o filme escondido, fugiu, é o Mohamed Hassolov, fugiu para Cannes, inclusive, e apresentou o filme em Cannes. É isso que acontece quando a gente tem uma ditadura. Você simplesmente não pode se expressar. Jovens, nota 10, né? Nota 10 conjunto? Nota 10, por favor, né? Que filmaço, Dá pra assistam dar aí. 11? Divulguem. Dá pra dar 11? Esse merecia 10 aqui 11. no meio, por favor. Né? Divulguem. Se você assistiu, assista de novo. Eu sei que é muito difícil ver novamente, porque é um filme muito pesado. É um filme que requer muito do emocional. Mas você precisa passar por essa experiência, porque ela é muito importante. E o cinema brasileiro, ele precisa que você assista nas primeiras semanas, porque a sorte do filme é estar numa bolha de hype, né? Mas muitos filmes não têm essa bolha e eles têm, às vezes, uma semana pra assistir. Você tem uma semana pra ver. E aí se você... Não, semana que vem eu vejo. Não tá mais em cartaz. Não Já tem passou. mais. Tem que tomar cuidado porque tem muitas estreias grandes. Isso. Eu sei que ele vai se manter nas salas, porque o dono do cinema não é bobo. Não, e ele vai voltar, né? Ele vai voltar. Se ele tiver premiação, ele foi indicado a premiações, ele vai retornar. Vai voltar. Mas, Então- mas é bom a gente tomar cuidado porque tem muitos filmes grandes estreando, né? Teve o Isso. Gladiador 2, Isso. agora vem o Wicked vai rapar essa Wicked, sala. Então, assim, o- vem Moana vários. 2. Então, assim, Moana ele é um 2. filme que vai Mufasa, estar... tem muita coisa. Né? Espero que ele fique ali, continue ali na sua Sim. sala, entendeu? Mas é bom assistir logo. Se você assistiu, né, ou ouviu esse podcast até o final aqui, não foi ver ainda, corre pra assistir, que vale muito a pena. Com certeza, você vai poder fazer um comentário bem maneiro aqui sobre a sua experiência. Por isso, deixa aí a sua opinião Não, e sobre o principalmente filme. continuem né? recomendando ele. Exatamente, jovens. Fechamos aqui mais um Rapadura Cast. Deixa aí seu comentário. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais. No Spotify, aí você escuta no Spotify e não segue a gente. Segue a gente no Spotify, no YouTube. Se tá vendo no YouTube, se inscreve no canal. A gente tá espalhado por vários lugares. Você pode ouvir, você pode assistir. Você pode consumir o Rapadura Cast da forma que você quiser. E toda semana a gente tá aqui falando sobre cinema e sobre cultura pop, sobre streaming de uma forma geral. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!